Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG de hoje. Programa aí para você tirar suas dúvidas, ter muito conhecimento como especialistas que nós fazemos questão de trazer para aprendermos aí um pouco mais. Hoje a gente fala do câncer de pele, que é o câncer mais comum entre os brasileiros, é o que mais acontece aqui no nosso país. De todos os tipos de câncer, de todos os casos, 33% são câncer de pele. Hoje a gente tira nossas dúvidas aqui com especialistas. Eu vou começar agradecendo a Josiane Carvalho, que está fazendo a interpretação de Libras do programa de hoje. Josiane, muito obrigada pela parceria. E também, em nome da acessibilidade, além da Libras, nós vamos fazer uma descrição aqui para a gente ser sempre o mais acessível possível. Vou ler a descrição da Josiane, então. Ela tem os cabelos na altura dos ombros, são cabelos lisos e com mechas no tom de loiro. E os cabelos... a Josiane tem cor de pele branca e olhos castanhos. Ela está usando uma roupa toda preta hoje. Atrás dela tem uma parede com azulejos brancos. Eu sou Letícia, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Atrás de mim, uma parede branca. Eu estou usando uma roupa azul clara com alguns detalhes em branco. Deixa eu dar as boas-vindas, então, aos professores e dermatologistas aqui presentes hoje para a gente conversar. O professor e cirurgião dermatológico cirurgião dermatológico e professor da Faculdade de Medicina da UFG, Luiz Fernando Fleury Júnior, e o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia e professor da Faculdade de Medicina da UFG, professor Rafael Junqueira. O professor Rafael é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Goiás. Professores, muito obrigada pela presença de vocês, agradeço imensamente. Eu queria começar, então, perguntando para o professor Luiz. Professor, o que causa o câncer de pele? Queria que você começasse, antes de responder a pergunta, fazendo a sua autodescrição, por favor. Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. É muito importante estar aqui para a gente falando sobre câncer de pele, sobre o trabalho que a gente realiza na UFG. Eu sou também um homem branco, cabelos curtos, estou com uma camisa azul clara, um blazer azul escuro, barba, e atrás de mim tem um armário de madeira e uma pequena estante com livros. E qual a pergunta? Desculpe, pode responder? Repetir? A grande pergunta para a gente começar a entender, né, professor, o problema, o que causa, afinal, o câncer de pele? Acho que o sol é o mesmo grande vilão aí? Isso. A resposta não é simples, né? Assim, não é só o sol, porque frequentemente nos questionam. Nunca tomei sol, ou tive um câncer num lugar que eu nunca tomei sol. Né? O sol é, sim, o fator de risco conhecido mais importante para o câncer de pele. Então, o fator de risco, além da genética, tipo de pele, que tudo isso também age na sensibilidade ao sol. Então, o que a gente conhece é o sol bem direcionado, relacionado com o câncer de pele, assim como tem o cigarro para o câncer de pulmão. Não é só ele que causa, mas é o principal fator de risco. Bom, doutor Rafael, gostaria de agradecer também sua presença, pedir que o senhor começasse com a sua autoapresentação e logo depois contasse para a gente, existem tipos de câncer de pele, professor, é isso? Olá, obrigado pelo convite aí também. Para mim é um prazer participar dessa discussão, junto com o doutor Luiz Fernando aí, enfim, que a gente gosta muito de falar de câncer de pele e tratar também câncer de pele. Eu sou moreno, claro, eu acho, que cabelos pretos, curtos, tô de camisa branca, de jaleco branco, atrás de mim tem uma estante com vaso com plantas e alguns livros. E, enfim, em relação aos tipos de câncer de pele, né, que você me perguntou, é isso? Isso, professor. Tá. Na verdade, assim, a gente tem muitos tipos de cânceres de pele diferentes. Por quê? A pele, nós temos 3 camadas. Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a gordura. E cada camada dessa, a gente tem estruturas, enfim, em cada camada. Então, a gente tem glândula sebácea, a gente tem glândula sudorípara, e cada uma dessas estruturas pode gerar um tipo de câncer de pele diferente. Então, a gente tem um tipo de câncer de pele que é da célula de gordura.
a gente tem um tipo de câncer de pele que é dos melanócitos, é um câncer que a gente chama de melanoma. Os melanócitos são as células que produzem pigmento na pele. A gente tem um tipo de câncer de pele que é da glândula sebácea. Enfim, então a gente tem, assim, muitos tipos de cânceres de pele diferentes. Tá? Mas a gente tem 3 tipos aí em particular, que são os mais comuns, que é a gente chama de carcinoma basocelular, que ele é da camada basal da pele. Tem um carcinoma que chama carcinoma espinocelular, e tem um carcinoma que tem um outro tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que esse se origina dos melanócitos da pele, das células que produzem pigmento na pele. Acho que basicamente é isso, entendeu? Mas a gente tem, assim, uma diversidade muito grande de tipos diferentes de câncer de pele. Então, a gente não pode generalizar. Às vezes o paciente vem com essa ideia, eu tô com um câncer de pele, e vem super preocupado, e às vezes o paciente tem realmente um câncer de pele, mas um tipo de câncer de pele mais simples, enfim, sabe, que é tratável, enfim, como a maioria dos tipos de tumores, se tratados no início, eles são totalmente curáveis. Uhum. Bom, e professor Luiz, a gente comentando aí do que provoca, né? A cor da pele pode ser um fator de risco, ou dependendo da cor da pele, as pessoas estão mais propensas a ter o câncer de pele, ou na verdade não? Sem dúvida. Uma vez que a gente considera o sol como um fator de risco, né, quanto mais clara a pele, menor a proteção dessa pele ao sol, né? Então, com menos melanina, menos protegida ao sol, mais predisposto ao câncer de pele, né? Então, as peles mais claras, maior chance, né? O ruivo, o branco, o negro, menor incidência. Isso não vamos resumir ou simplificar a frase falando que negro não tem câncer de pele. Tem também, inclusive câncer de pele relacionado ao sol. Com frequência operamos câncer de pele em negro. Agora, quanto mais claro, maior a incidência. Bom, doutor Rafael, quando a gente fala em prevenção, existem várias formas, né? Mas acho que o protetor solar, o filtro solar ainda é o principal, né? Como é que a gente sabe que um filtro solar é eficiente? Que características que a gente tem que olhar? Eu acho que o filtro solar é extremamente importante, sim, entendeu? A gente, enfim, tive algumas campanhas aí enfim, de terrorismo em relação ao filtro solar, enfim, sabe? Mas eu acho que a gente, como você mesmo disse aí na introdução, o câncer mais comum é o câncer de pele, o sol é um importante fator de risco, como o doutor Luiz falou, então nós precisamos da proteção, nós precisamos da protetor solar e precisamos nos proteger do sol, tá? Então, assim, acho que a primeira coisa é você achar um filtro solar que você goste de usar, que tem uma cosmética compatível com a sua pele. Eu tenho uma pele mais oleosa, então eu vou procurar um filtro um pouco mais sequinho, enfim. Porque se você não gosta de usar o filtro, se o filtro te dá espinha, enfim, se seu rosto fica branco, você não vai conseguir ter adesão ao uso do filtro solar. Então, isso acho que é a primeira coisa importante. Segunda coisa é fator de proteção. Hoje a gente entende, assim, que pacientes de pele mais clara, pacientes que têm um risco maior de desenvolver lesões de câncer de pele, precisam de fatores de proteção mais altos, tá? Mas a gente sabe que acima de 30, o fator acima de 30, você já está bem protegido. Você está sendo protegido aí em mais de 90%, entendeu? É importante, outra coisa é você usar o filtro solar com uma certa regularidade, uma frequência maior. Dificilmente você vai passar um filtro solar de manhã e vai estar bem protegido o dia todo. Então, assim, acho que um dia normal, o que eu oriento para os meus pacientes? Um dia normal, um dia que você não vai para o sol, enfim, no nosso dia a dia normal, o ideal é que você passe pelo menos de manhã e logo depois do almoço, nas áreas expostas. Agora, um dia que você vai para o sol, você está numa praia, você está num clube, enfim, o ideal é que você reaplique esse protetor a cada 2 horas, ou você suou, fez um esporte, reaplique, entrou na água, reaplique esse protetor. Então, assim, acho que proteção solar é muito importante. Uma dica legal hoje, para quem vai viajar, aí agora começa o período de férias, enfim, o pessoal vai muito para a praia, existem essas roupas hoje que têm proteção solar, tá? Então, enfim, eu acho que isso é bacana, é legal, enfim, e usar bastante protetor solar mesmo. E além do protetor, existe, né, doutor Luiz, uma orientação de horário, né, para evitar tomar sol em determinados horários.
Quando está na época de calor, a gente parece que a cada ano o sol está mais quente, entre aspas, né? Essas orientações de horários, elas ainda são as mesmas? De fato, vale dar uma observada ou até reduzir também, aumentar o intervalo que é preciso evitar? Fundamental, né, do horário. Mas antes eu quero só pegar o gancho da fala do Dr. Rafael, dessas roupas de proteção, e principalmente nos nossos pacientes do HC, o que eu gosto sempre de frisar é que proteção solar não é sinônimo de filtro solar, né? O filtro solar é uma das armas, uma das ferramentas que a gente pode usar para proteção solar. Mas uma pessoa ficar na sombra sem filtro é muito melhor do que uma que está lá trabalhando no sol com filtro, né? O dia inteiro exposto com filtro. Então, se ela está dentro de casa sem filtro, ela está menos exposta aos fatores de risco do que quem está no sol com filtro. Então, principalmente, nós temos uma população muito de zona rural, o chapéu, manga comprida, roupa, evitar os horários que a gente vai entrar nisso, é tão ou mais importante que o filtro solar. E o filtro vem para as áreas que a gente não consegue cobrir, mão, face, né? Aí seguindo as orientações que Rafael acabou de colocar, né? Lembrando de aplicar um período antes da exposição ao sol, de reaplicar, ele não é infinito, não dura muito tempo, mas sempre a gente gosta, igual o Rafael, no começo da fala dele, aparecem as polêmicas, o filtro solar não deixa absorver vitamina D, o filtro solar faz mal. Não, o filtro solar não é esse milagre todo e também não tem esses... né, a gente pode desmistificar isso daí. Vitamina D em Goiás se absorve só de andar de carro na rua, você está absorvendo vitamina D, tanto sol que a gente tem, né? Bom, o horário, vamos responder a pergunta que foi feita. O ideal é para se expor ao sol, antes das 9 ou depois das 16, 17 horas, tá? O que a gente sempre fala, então, o ideal é aquele sol do meio-dia, sol mais forte, evitar, né? Sol das 11, né? Então, mas existe sempre, são dois públicos, né, que a gente está falando. Isso, a pessoa que está tomando o sol do lazer, né? Mas e quem trabalha lá no sol, né? Às vezes vai ter que ficar exposta a esse horário, né? Na fazenda, na região, zona rural, eles já têm essa sabedoria, né? Que não leram isso. Eles começam bem cedo, né? Pessoa que trabalha com lavoura, com gado, eles acordam muito cedo, 10 horas, 11 horas, estão parando para almoçar e volta ali depois do almoço, né? Então, isso é uma sabedoria que não está no livro, mas ele foi sendo adquirido isso aí. Então, esse horário é importante por causa da incidência da radiação solar na Terra. Bom, e doutor Rafael, que sinais que a gente deve observar na pele que podem ser preocupantes, indicativos de um câncer de pele? E mais, os sintomas do câncer de pele, eles só se manifestam na pele ou tem outras manifestações também? Olha, os sinais mais importantes, geralmente é uma pinta ou uma feridazinha que não quer cicatrizar. Os pacientes falam muito assim, doutor, eu estava acordando de manhã e meu travesseiro estava sujo de sangue, porque tem uma feridinha no meu nariz que não está cicatrizando. Ou então, assim, vai passar a toalha na hora do banho, sangra aquilo ali. Então, acho que isso é um sinal de alerta, tá? Qualquer feridinha que sangra fácil, que não cicatriza. Outra coisa, geralmente uma pinta escura, tá? Ou uma pinta pré-existente, uma pinta que o paciente já tinha, e essa pinta mudou de cor, ela mudou o formato, ela mudou de tamanho, as bordas dessa pinta ficaram irregulares, enfim, uma pinta que mudou, teve uma alteração. Então é sempre importante procurar um dermatologista. Ou uma lesão nova, surgiu uma pinta nova, eu não tinha essa pinta aqui e essa pinta apareceu. Acho que basicamente esses são os sinais mais importantes. Infelizmente, quando a gente vê sinais que não, como você perguntou, sinais que não estão na pele, às vezes um sangue, uma íngua, geralmente isso é um sinal de um câncer de pele já com metástase. Esse câncer já saiu da pele e já espalhou para outras regiões. É o que a gente não quer, entendeu? A gente sempre quer fazer diagnóstico antes disso, tá? Para a gente evitar que isso aconteça, mas, infelizmente, em alguns casos,
a gente acaba fazendo o diagnóstico do câncer de pele por uma lesão que não está na pele, entendeu? Uma lesão interna, enfim, tá? E, doutor, quem já nasceu com bastante pintas, é natural da pessoa mesmo? Isso já é um fator de risco? Tem que ficar mais preocupado, doutor Rafael, ou não? Sim, paciente que tem, a gente fala que paciente que tem múltiplas pintas ou múltiplos nevos, acho que o paciente tem que ficar mais atento, obviamente, até assim, ele tem mais lesões para complicar. O paciente tem 5 pintas, ele tem 5 lesões que eventualmente podem complicar. O paciente tem 100 pintas, ele tem 100 lesões que podem eventualmente complicar. Uma coisa importante é sempre história familiar. Então, o paciente que tem história familiar de tumores de pele, de melanoma principalmente, ou tem uma história pessoal de câncer de pele, esse paciente tem que ser visto mais de perto, entendeu? A gente tem que acompanhar esse paciente mais de perto. Ok. Doutor Luiz, a gente fala em cura do câncer de pele? É um câncer, na maioria das vezes, curável, tá? Então, é muito importante essa parte toda que o Rafael colocou, que tem 2 tipos de prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção de qualquer câncer. A prevenção primária, que é aquilo dos fatores de risco, né? Que evitar o sol, etc., que a gente já falou aqui na primeira parte da conversa. E a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. É diagnosticar, é ficar atento a qualquer mudança, qualquer lesão na pele que mudou. Resumindo tudo que o Rafael falou, qualquer coisa que tenha na pele, que não tinha antes ou mudou, procure um dermatologista para averiguar. E ser diagnosticado no início, a maioria dos casos, maioria mesmo, assim, bastante, é passível de cura. Inclusive o melanoma, que é a gente separar um pouco dessa descrição. Quando a gente fala muito em pinta, em manchas escuras, em névoos, que são as pintas, as manchas escuras, a gente está falando de um câncer que mata. É uma das menores incidências, dentre os 3, é o de menor incidência, com maior incidência de casos levando à morte, que é o melanoma. Então, as campanhas que a gente faz, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que o Rafael preside, faz uma campanha nacional todo ano, agora em dezembro, é para diagnosticar os vários tipos de câncer de pele, mas principalmente para alertar frente ao melanoma. Melanoma, se diagnosticado precoce, é uma doença. Se diagnosticado avançado, como o Rafael citou, com nódulos ou com lesão grande demais, a evolução é outra. É um tumor que tem um prognóstico, que a gente fala que é uma evolução muito ruim, podendo levar à morte. Tá? Então, o diagnóstico precoce, principalmente dessas pintas, é muito importante. Bom, e falando ainda de tratamento, doutor Rafael, existe a questão cirúrgica, né? A cirurgia, ela pode ser indicada, e o próprio Hospital das Clínicas tem esse serviço, professor, da UFG? Sim. O Hospital das Clínicas, a gente tem um ambulatório permanente lá, só de tratamento de tumores de pele, tá? O doutor Luiz Fernando, que é o chefe desse ambulatório, enfim, e semanalmente o Luiz cura realmente vários tipos de câncer de pele lá, entendeu? Enfim, então é um trabalho que o Luiz faz brilhante lá, sabe? É um negócio, assim, realmente muito bacana. O Luiz opera desde casos pequenos até casos muito grandes lá. E, enfim, esse ambulatório existe há muitos anos, e o Luiz está de parabéns, e eu acho que a Faculdade de Medicina aí está de parabéns. E, além disso, o que a gente faz aí, já falando agora da Sociedade Brasileira de Dermatologia, anualmente a sociedade promove uma campanha de prevenção e tratamento de câncer de pele. Tá? Então, a gente escolhe um dia no ano. Essa campanha geralmente é no primeiro final de semana de dezembro. E aí, no Brasil inteiro, tá? Nas principais cidades do Brasil inteiro, são realizados atendimentos gratuitos para a população, onde a gente faz diagnóstico dos cânceres de pele, e esses pacientes, muitos já são tratados no mesmo dia, e os que a gente não consegue tratar no mesmo dia, eles são encaminhados para os serviços de referência para tratamento daqueles tumores. E no caso aqui em Goiânia, a gente acaba encaminhando os pacientes para serem operados e tratados lá no nosso ambulatório de dermatologia da Faculdade de Medicina da UFG. Infelizmente,
Esse ano, por causa da pandemia, a gente não vai ter a realização da campanha, tá? Infelizmente, provavelmente aí, eu não sei se o Luiz se recorda quantos anos a gente faz essa campanha, mas assim, deve ser um dos primeiros anos que isso não vai acontecer, tá? Mas enfim, é prudente, não tem o que fazer, nós estamos passando por um momento difícil e a campanha já está marcada para o primeiro final de semana de dezembro do ano que vem. Muito importante. Eu queria muito ouvir, doutor Luiz, sobre o trabalho de vocês lá no ambulatório, do tratamento, né, as cirurgias, o que chama a atenção do senhor lá nos casos que chegam e também como é que é o trabalho, esse trabalho tão essencial aqui para o estado que vocês fazem. Seu microfone está desligado, professor Luiz. Desliguei para não interferir no seu. O serviço de dermatologia da UFG, a gente tem o que a gente chama de ambulatório geral e cirurgia todos os dias da semana. E são diagnosticados e tratados casos de câncer de pele de menor complexidade e os de maiores complexidades são encaminhados para um ambulatório que a gente tem um grupo que centraliza isso na quinta-feira, tratando esses casos mais complexos e seguindo aqueles com maior incidência de câncer de pele, né, melanomas ou pacientes, tem alguns pacientes, algumas pessoas que têm síndromes ou alterações genéticas que levam a incidência maior de câncer de pele. Albinos, pacientes com xeroderma pigmentoso, que tem uma incidência grande no nosso estado, pacientes com transplantado renal. Então, esses pacientes são todos seguidos para diagnóstico mais precoce, né? E esse ano nós não interrompemos as cirurgias durante a pandemia, mas o paciente mesmo se autotriou, né? Eu acho que o Dr. Rafael também deve estar observando isso no consultório. Agora, a gente está assim, não é um pós-pandemia, né? Que nós estamos na pandemia ainda, mas um pós-quarentena. A gente está pegando muito caso avançado de câncer de pele, né? E colegas de outras especialidades também falam assim, de doenças descompensadas, que a pessoa, por receio de procurar o serviço ou por falta de acesso mesmo, né? Que os hospitais estavam cheios de pacientes por Covid, temos operado no Hospital das Clínicas e na clínica particular casos mais avançados do que a média que a gente tem costume de operar. Não sei, depois eu quero a opinião do Rafael nesse caso, mas isso é geral, talvez no país inteiro a gente esteja notando isso, né? E ainda sobre o serviço nosso lá da UFG, quero destacar daquela fala da paciente com múltiplas pintas que a gente colocou. Lá a gente tem um serviço, um dia só do ambulatório também, um serviço de extensão da UFG para a comunidade de dermatoscopia. A gente faz mapeamento corporal, que é fazer a dermatoscopia de todas as pintas, fotografar isso e acompanhar essa pinta para ver se está mudando ou não. A nossa chefe desse ambulatório, especialista, a doutora Ana Maria Quinteiro, é uma expert nesse exame e oferece isso para a população lá assistida pelo Hospital das Clínicas. Agora fui eu que deixei o microfone desligado, professor. Essas operações do Hospital das Clínicas, elas são responsáveis pela cura, professor, de muitos casos. Sim, a maioria, aí entra igual os outros, né? A maioria a gente consegue curar, né? Alguns já têm a metástase para linfonodos ou para outros órgãos, a cirurgia já não vai ser curativa, né? Alguns casos, esses maiores que a gente citou, a gente tem que fazer tratamento com quimioterapia também. Aí lá no Hospital das Clínicas tem um serviço de oncologia clínica que dá assistência para a gente, serviço cabeça e pescoço, a gente trabalha tudo integrado. E, doutor Rafael, o senhor percebe também isso que o professor Luiz falou, dessa incidência de casos mais avançados nessa época agora recente, pandemia? Sim, acho que como o Luiz falou, no começo, a gente, na verdade, assim, até ficou sem poder atender, né? Um decreto estadual, aí a gente ficou, sei lá, 30 dias sem atender, e eu e o Luiz mexemos muito com câncer de pele, então, obviamente, isso faz falta, faz diferença, tá? E, enfim, depois que voltou a atender, a gente realmente sentiu falta desse paciente de câncer de pele, que muitas vezes é um paciente idoso,
é um paciente mais velho, enfim, até porque o câncer de pele, a maioria dos tipos de câncer de pele, eles são mais comuns em pacientes com uma idade um pouquinho mais avançada. Então, esse paciente estava com medo de vir ao consultório e agora, enfim, como as coisas, enfim, em algum momento aí começaram a normalizar, esses pacientes têm voltado para o consultório, mas muitas vezes com lesões mais graves, mais avançadas, enfim, sabe? Então, eu estou vendo isso também, isso é muito nítido, sabe? Mas então, doutor Luiz, eu não sei se é certo o que eu induzi aqui, o câncer de pele, ele pode avançar muito rápido, ter uma tendência a avançar muito rápido, em questão de meses, pode se tornar um estágio mais grave, ou não? Não tem a tendência dele é uma progressão gradual, mais lenta, na maioria dos casos. Agora, o que a gente está vendo é aqueles casos que teriam tendência de avançar mesmo, que por um receio do paciente de procurar um serviço de saúde, a maioria, aí o Rafael pontuou bem que são idosos, isso eu vi no HC e na clínica privada, e também esses casos que teriam tendência de avançar mesmo, que a gente teria resolvido antes, eles estão chegando mais, porque já demora, né, no serviço público, a gente consegue prestar um bom serviço, mas a demanda ainda é represada. Então, o paciente, para operar, demora alguns meses até que consulta e agenda a cirurgia. E se ele perde aquela vaga por um receio ou por uma dificuldade de acesso ali, uma coisa que era para ser operada em um mês vai ser operada um ano depois, aí pode estar maior. Entendi, já havia uma tendência, então, né? Uma demora natural. Entendi. Bom, para fechar, nós estamos aí nos minutos finais. Doutor Rafael, a gente vem fazendo alertas aí na questão ambiental também do aquecimento global em várias esferas. E eu fiquei pensando se a questão da incidência de raios ultravioletas que vem aumentando por conta disso é um alerta para a gente para o futuro. Será que é possível, infelizmente, que os casos aumentem ainda mais por conta disso, professor Rafael? Eu acho que isso pode ser um dos motivos. A gente sabe que a incidência do Sol em algumas regiões do planeta aumentaram, enfim, devido ao efeito estufa e destruição de camada de ozônio. E outras coisas também que provavelmente vão fazer aumentar o índice de câncer de pele, é porque a gente está vivendo mais, né? Então, como a gente vive mais tempo, a gente acaba estando mais exposto ao sol e outros fatores de agressão, enfim, e até fatores naturais de envelhecimento celular. Então, a célula acaba tendo uma chance maior de sofrer uma mutação ali e a gente acabar desenvolvendo lesões de câncer de pele. Então, assim, sem dúvida, não acho que é só esse fator ambiental, mas, enfim, isso, com certeza, a incidência de vários tipos de tumores estão aumentando e vão aumentar um pouco mais. Bom, o tempo do nosso primeiro bloco, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer muito ao Dr. Luiz, ao Dr. Rafael, a Josiane também, pela interpretação de Libras. A gente vai para um intervalo muito rápido. Na volta, contamos de uma tecnologia que vem sendo desenvolvida com inteligência artificial para melhorar aí, para avançar no diagnóstico do câncer de pele, para deixar ele um pouco mais otimizado, tá bom? A gente já volta, não sai daí não. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando de câncer de pele. E nesse segundo bloco, vamos conversar com dois cientistas, dois pesquisadores que vêm desenvolvendo aí uma nova tecnologia, uma maneira de otimizar o diagnóstico de um tipo de câncer de pele, o melanoma. A gente falou dele no bloco passado, né? E agora nós vamos entender como é que funciona essa tecnologia que vem sendo desenvolvida. Agradeço mais uma vez a Josiane Carvalho, fazendo a interpretação de Libras de hoje. Josiane, muito obrigada pela parceria de sempre. Agradeço também a presença do pesquisador, doutorando e mestre em Ciências da Computação pela UFG e professor no IFG, Daniel Lucena, e também o doutor em Ciências da Computação pela UFG e professor na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Arlindo Galvão. Muito obrigada, professores, pela presença. Queria, então, começar perguntando para o professor Daniel. Professor,
Existe aí o envolvimento da inteligência artificial, a tão falada inteligência artificial, né, nesse processo. Conta pra gente como é que é essa tecnologia que vem sendo desenvolvida. Queria que o senhor começasse com a sua autodescrição, por favor. Olá, tudo bem? Tenho pele parda, cabelos curtos, negros, né, estou usando uma camisa preta e estou em um ambiente com paredes verdes e cortinas verdes. Bom, a inteligência artificial na nossa pesquisa, ela tem o objetivo de identificar os padrões vibracionais moleculares do melanoma, né? Então, o objetivo é tentar separar os diferentes tipos de tecido epitelial por meio dessas vibrações moleculares. Então, por meio do uso de espectroscopia de infravermelho de ondas curtas e um tipo específico de imagem, chamado imagem hiperespectral, nós pretendemos fazer o mapeamento, né, dessas vibrações moleculares do tipo de tecido saudável e o tecido tumoral, especificamente o melanoma. Então, a inteligência artificial entra exatamente nesse momento de fazer essa classificação dos diferentes tipos de tecido. Bom, então eu queria entender com o professor Arlindo como é que é ensinado, né, a inteligência artificial, como é que ela aprende o que é o melanoma e o que é outra questão, como o professor Daniel falou, né? Como é que ela consegue diferenciar, professor Arlindo? Eu queria que o senhor começasse com a sua autodescrição também. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, eu sou o Arlindo, eu tenho uma pele branca, um cabelo castanho claro, não tão curto, né, um pouco ali próximo aos ombros. Eu estou vestindo, né, uma camisa azul e eu estou situado aqui numa mesa de escritório, tenho uma lousa de fundo com algumas anotações, um computador, então está nesse cenário um pouco de escritório aí. Bom, é uma excelente pergunta. A inteligência artificial, ela visa buscar padrões em cima daquilo que a gente passa para ela aprender, assim como nós, né, de maneira cognitiva, nós aprendemos baseado em experiências. Então, de maneira geral, nós passamos, então, algumas imagens, como o professor Daniel disse, de tecidos sadios, tanto quanto tecido tumorais. E essa câmera, com essa função a mais, né, que ela dá mais características, ela fornece mais características do que as imagens comuns que a gente tem no celular, permite que a gente tenha uma resposta bem mais precisa daqueles dois tecidos. Então, a gente dá vários exemplos disso para a nossa IA, e a partir de um treinamento árduo dessa inteligência, por um determinado tempo, bastante exemplo, nós vamos corrigindo, né, à medida que ela vai aprendendo, ela já é capaz, então, de identificar por si só novos tecidos que ela ainda não conhece, porque foi graças a essa descrição que a gente passou, e ela aprendeu, então, alguns padrões que conseguem, então, distinguir um tecido saudável de um tecido tumoral. O que assim, vale ressaltar que, hoje em dia, o estado da arte, né, o meio científico utiliza o ser humano mesmo, né, a parte... um especialista médico hoje senta no microscópio, analisa aquilo, uma inspeção visual é feita junto com outra parte laboratorial para ter esse diagnóstico, e o que a gente está querendo fazer é automatizar esse serviço, né, e disponibilizar uma nova ferramenta para o auxílio a esse diagnóstico, e assim, não destruindo a amostra, a gente só com uma imagem daquele determinado tumor conseguir identificar, então, se é ou não um tecido saudável ou tumoral. Professor Daniel, para ter essas imagens, né, de diferentes peles, digamos assim, a pesquisa conta, então, com voluntário? Sim, na verdade, nós temos uma parceria com a Universidade Estadual de Goiás, né, onde nós tem a pesquisadora Isabela, e a Isabela, ela consegue, né, por meio da faculdade, ela consegue obter essas amostras, né? Então, ela faz o preparo das lâminas, né? No primeiro momento da pesquisa, como o Arlindo bem colocou, nós queremos automatizar esse processo de reconhecer esses padrões, porque o que o especialista faz? Ele olha no microscópio e observa as diferenças, né? Os diferentes padrões entre
a lâmina com o tecido tumoral e a lâmina que não tem o tumor. Então, existe uma diferença visual ali, né? Então, esse mesmo preparo que é feito para o microscópio, um preparo semelhante, na verdade, não o mesmo, porque nas lâminas que nós utilizamos nessa câmera especial, ela não possui a coloração. Então, a amostra ela vem limpa, né? Ela é apenas fixada em lâmina. Então, isso foi a primeira etapa da pesquisa. Então, essas amostras, elas são fornecidas em parceria com a UEG, né? Com a professora Isabela. Então, ela nos forneceu um conjunto de amostras de tecido saudável, de pele saudável, e também outros 2 conjuntos, né? O conjunto de peles com melanoma, né? Com tecido tumoral melanoma, e também de névoa displásico, que seria o pré-maligno, né? Então, a base do nosso trabalho foi utilizando esses tipos de tecido, saudável, pré-maligno e o maligno com melanoma. Então, essas amostras foram obtidas dessa forma, por meio dessa parceria. Então, nós enquanto pesquisadores, né, no nosso trabalho, a parte de coleta mesmo, nós não fizemos, né? As amostras foram cedidas por uma pesquisadora parceira do projeto. E, professor, a pesquisa é do seu doutorado, né? Você vem desenvolvendo durante o seu doutorado aqui na UFG. Eu queria te perguntar por que foi escolhido o melanoma. A gente tem tipos aí de câncer, né? Por que foi escolhido o melanoma? Como é que surgiu a ideia, a proposta de fazer essa pesquisa? Muito boa pergunta. O melanoma, ele é um tipo de câncer que ele corresponde a aproximadamente 3%, né, dos casos de câncer de pele diagnosticados em todo o mundo. Porém, ele corresponde a aproximadamente 74% das mortes por câncer de pele. Então, ele, apesar de ser uma doença que acontece relativamente pouco, ela mata muito, né? Ela tem uma alta letalidade. E o melanoma, ele tem uma característica muito interessante, que é a chance de cura do paciente, né? O melanoma, quando diagnosticado nos estágios iniciais da doença, o paciente tem uma chance muito alta de cura. Por quê? Porque o melanoma, o estágio evolutivo do melanoma se dá pela penetração dos tecidos, das camadas epiteliais, né? Então, no primeiro estágio, né, ou seja, no estágio 0, ele está somente na superfície da pele. E a metástase é quando ele atinge os vasos sanguíneos. Então, se nós conseguirmos detectar o melanoma nos estágios iniciais, a chance do paciente se livrar desse mal é muito grande. Então, essa foi a principal motivação, né? A tentativa de realizar o diagnóstico precoce e auxiliar o médico, né, nesse diagnóstico, porque, como o Arlindo já mencionou, o estado da arte se dá o processo de diagnóstico do melanoma, de modo geral, acontece por meio de uma inspeção visual do paciente. Então, quando o médico tem a suspeição de uma determinada lesão de pele, ele solicita, então, exames complementares. Então, começa com inspeção visual. E é nesse ponto da subjetividade da decisão humana que a gente pode tentar auxiliar. Então, ao invés de deixar com que o médico tenha todo o trabalho de olhar, de inspecionar lesão por lesão, né, correndo o risco até, às vezes, de não encontrar uma, talvez utilizando um equipamento que faz uma fotografia utilizando o infravermelho, consiga auxiliar o médico nessa detecção, né? Então, dessa maneira, a gente conseguiria tentar obter uma detecção e um diagnóstico precoce dessa lesão, ampliando e muito a chance de cura do paciente. Então, essa foi a motivação da pesquisa. Bom, e, professor Arlindo, aqui no Mundo UFG a gente já falou muito da tecnologia artificial, da inteligência artificial, perdão, em várias áreas em que ela pode beneficiar, inclusive na saúde. E aí uma das questões que surgem sempre no debate a inteligência artificial não trabalha, digamos assim, sozinha. O médico ainda é quem dá o diagnóstico, é quem de fato avalia o estado do paciente e tem a palavra final, digamos assim. Nesse caso, professor Arlindo, é da mesma forma. A tecnologia viria para auxiliar, como o professor Daniel usou essa palavra, né, no processo ali, né, mas a palavra, o diagnóstico é do médico.
Sim, exatamente. Por enquanto, a gente brinca muito com essa frase por hora, né? Os médicos estão nos auxiliando, mas, como o próprio Daniel falou, a gente tem essa parceria junto com a UEG, a gente tem que citar também o HC, que a gente tem outra parte clínica nos auxiliando, então todo esse olhar, né, para a gente passar e validar esse modelo, né, que a gente está propondo, foi visto por uma equipe médica multidisciplinar, que conseguiram fazer testar, então, a eficácia desse nosso modelo, né, que a gente está propondo. Mas, no geral, a gente já vê outros modelos nos Estados Unidos, por exemplo, já certificados e funcionando, por exemplo, em sistemas de radiologia de maneira automáticos, assim, né? Já não há mais interferência médica, porque eles já foram testados em demasia, né? Já foram por muito tempo já validando exames e a acurácia desses modelos ultrapassa a humana, né? Teve uma competição esses outros tempos que o humano chegou a errar ali por volta de 4 a 5%, e a IA já estava errando por volta de 2 ponto alguma coisa. Então, assim, a inteligência artificial não dorme mal, né? Ela não fica doente, então ela tem algumas vantagens de nós humanos no quesito aquilo que ela foi treinada, né? É uma outra coisa que a gente tem que desmistificar, porque muitas vezes a inteligência artificial é vista como algo que resolve todos os problemas, que soluciona tudo de maneira simples, e não. Hoje em dia a gente está tendo modelos muito específicos, né? Para aquela determinada aplicação, ela tem essa assertividade. Então, como o nosso trabalho ainda está nesse momento exploratório, né? A gente tem sim uma equipe médica e o nosso sistema está num estágio, né, e não um diagnóstico ainda por si só. Como o Daniel falou, o melanoma é uma doença que tem crescido muito, né, tem acometido mais pacientes ultimamente, mas essas amostras ainda são difíceis, né, acesso, a gente tem uma limitação quanto ao acesso a isso, então a gente ainda precisa validar esses modelos com bem mais pacientes para que a gente possa falar dessa automação completa, né, uma IA funcionando por si só. Então, nesse momento, a gente quer, sim, propor uma solução ao auxílio diagnóstico, né, clínico. Bom, e falando aí no processo da pesquisa, né, professor Daniel, em que fase estão os testes, enfim, ou o processo de pesquisa? E até então, o professor usou a palavra acurácia, né, acho que a gente pode traduzir a confiabilidade, digamos assim, né, quanto a IA vem acertando, entre aspas, na ajuda no diagnóstico, até aqui. Bom, a pesquisa, nós temos dois momentos, né? Existe uma pesquisa que ela é de longo prazo, né? E existe a tese. A tese já está chegando ao fim, né? Então, nós já temos aquilo que foi proposto como tese, né? Nós já temos os resultados, assim, nós já conseguimos atingir os objetivos que acreditamos ser o necessário para a defesa. Então, para o doutorado, já estamos encerrando, já estamos nas etapas finais, tá? Partindo para a defesa. Já com relação à pesquisa, ainda está bem no início, né? A pesquisa como um todo, como o Arlindo colocou. Então, nós, até para que esse projeto, esse modelo proposto, se torne, de fato, um produto lá no hospital, né? Para, de fato, chegar na ponta, né? Que é o médico e o paciente, ainda precisam ter vários outras teses de doutorado, outros complementos, outros experimentos, com uma quantidade muito maior de amostras, né? Então, precisa ser submetido a várias outras etapas ainda. Então, assim, a pesquisa, a minha tese é o pontapé inicial nesse cenário, nesse contexto, né, do diagnóstico na detecção do melanoma. Não vou nem falar de diagnóstico. Na detecção do melanoma, utilizando infravermelho e imagem hiperespectral como fonte de dados. Então, é o pontapé inicial e muito precisa ser feito ainda até isso virar um produto de fato, tá? Com relação à questão da confiabilidade, até para mostrar um pouquinho falar um pouquinho em termos de acerto, para as amostras de melanoma, nós tivemos um acerto em torno de 69%, né? E para o nevo-displásico, algo em torno de 72%, né, de acerto. Então, isso mostra uma tendência, né, um indício, e não que já está pronto para virar um produto, né? Então, ou seja, nós conseguimos
com esses resultados, concluir que esses métodos, essas tecnologias propostas podem ser utilizadas na construção de um método mais robusto que seguirá essas etapas, né? Inclusive com foco em ser um método não invasivo, né? Nesse primeiro momento, nós trabalhamos com lâminas, então ele acaba sendo invasivo, mas esse é o início do estudo. O objetivo final, né, para chegar a ideia é que talvez nós tenhamos uma câmera especial reduzida, porque o nosso equipamento é relativamente grande, né? Então, a ideia é que vão ter pesquisas que vão, por exemplo, como construir agora um equipamento menor, imóvel, para poder realizar esse tipo de coleta de dados, né? Então, hoje, o nosso equipamento é muito grande, né? Nós trabalhamos ali com uma câmera que ela é fixa. Então, esse é um dos motivos da gente utilizar também lâmina. Então, nós temos uma limitação com relação a equipamentos. Como o Arlindo colocou, nós estamos na fase exploratória, né? Então, nós estamos fazendo um estudo em abrangência, em largura, né? Então, outros virão com maior profundidade em alguns pontos específicos. Então, a pesquisa como um todo está nesse ponto. Bom, e pensando aí, né, no futuro, né, como o senhor comentou, professor, ciência é assim mesmo, né, são anos de estudo justamente para que se tenha a confiabilidade que tem quando chega para a população, ainda mais no assunto de saúde, né, professor Daniel. Mas pensando aí a longo prazo, professor Arlindo, como é que fica a questão custo-benefício? É claro que a gente ainda não tem o equipamento, enfim, a gente sabe que, como o professor Daniel falou, ele vai sendo construído ao longo do tempo, a ideia, a tecnologia, mas, por exemplo, a inteligência artificial hoje ainda é caro para colocar ela em prática? O senhor acha que seria possível ter um custo-benefício que compensa? Então, no atual momento, a gente começa, então, a ter algumas barreiras, claro, a nível de amostra, né, que a gente está conseguindo coletar ainda com mais pacientes, mas a etapa agora do projeto também, nós estamos ainda com alguns outros parceiros novos para justamente tentar prototipar essa estrutura toda que o Daniel chegou a comentar, uma câmera muito grande, né, que faz uma varredura excessiva até a nível da banda que a gente trabalha, né, ou seja, naquelas informações que eu havia dito, ela pega até informações até demais do que a gente precisa. Então, a gente está numa etapa do estudo de seccionar quais são as mais importantes para construir um protótipo menor e assim poder fazer testes também em vivo, né? Fazer teste no paciente, sem retirar de fato aquela amostra que é o que a gente está por agora. Como o Daniel, acho que não chegou a comentar, né? A gente teve um artigo publicado numa conferência muito respeitada na computação, validando esse modelo que a gente está fazendo, e uma vez que a tese do Daniel pôde abrir essa porta, né? Nós estamos fazendo essas novas investigações para que, de fato, a gente cumpra o que a nossa universidade prevê, né? É voltar isso para a sociedade de um modo democrático, né? A gente consiga não só de maneira elitizada, né, com computadores muito caros, com equipamento muito caro. A ideia e uma grande vantagem da inteligência artificial é essa. Muitas vezes, esses primeiros modelos, né, sempre são construídos de modo robustos, caros e dependente de tecnologias que não são tão populares. Porém, o nosso papel é justamente quebrar isso, né? Então, a pesquisa que está ocorrendo, né, sobre na tese do Daniel, passa por uma segunda etapa agora, justamente de prototipação. Então, trazer essa via, tanto de equipamento, né, para trazer uma tecnologia um pouco mais próxima da realidade clínica do médico poder usar mesmo, tanto da social, que isso esteja disponível, né, para a sociedade de um modo mais simples. E quanto à IA especificamente, sim, é possível trazer isso, né, de um modo mais simples. Hoje a gente tem tecnologias que colocam quase tudo em nuvem, né? Isso pode ser disponibilizado sem exigir demais de um computador, um supercomputador. Muitas vezes a gente pode até chegar em soluções lá na frente que pode ser utilizar recursos computacionais de um celular, por exemplo, né? Esse é o nosso objetivo, então, de alcançar daqui em diante. Bom, e professor Daniel, essa fase exploratória da pesquisa, essa possibilidade, ela abre portas para talvez a inteligência artificial ajudar no diagnóstico, na identificação de outros problemas de pele também? Seria possível abranger depois, há uma porta que se abre aí?
não só de pele, como até já existem outras, no mesmo grupo, né? O câncer de pele é um trabalho onde eu estou à frente, mas no grupo, nós somos um grupo relativamente grande, então o Arlindo, por exemplo, tem trabalhado com outros tipos de tecido, né? Ele vai até poder falar um pouquinho mais disso na sequência. Mas, sem sombra de dúvidas, se a gente for olhar só para os tipos de câncer de pele, dá para estender para outros tipos também, e outros tipos de câncer também, outros tipos de patologia. Então, é totalmente capaz de estender o escopo de patologias que podem ser cobertas por esse modelo. Nós começamos as amostras de câncer de pele, primeiro pela motivação, que eu já expliquei, e segundo, que era o que nós tínhamos de mais acessível naquele momento também, né? Então, juntou uma coisa com a outra e nós começamos por aí. Mas esse mesmo modelo já está sendo experimentado em outros contextos, tá? O Arlindo, acho que pode complementar a minha fala agora, Arlindo, com as outras pesquisas. Exatamente. A gente tem um outro projeto também com o pessoal do Hospital das Clínicas, né, da UFG, que especificamente nós temos bons resultados ainda em câncer pancreático, né? A gente tem um outro tumor que tem uma letalidade muito alta, chega a 95%, porque quase sempre é detectado a nível muito avançado, em estágio muito avançado no paciente. Então, a princípio, a gente pretende também reduzir esse protótipo, assim como a gente está fazendo, Daniel. É possível, sim, fazer ele até a nível de uma sonda mesmo. Igual a gente faz uma endoscopia, consegue levar esse sensor, né, de uma maneira não invasiva, para fazer algumas pré-análises, né, que já nos dá indicativos da gravidade da lesão. Então, nós temos ainda um outro trabalho muito, muito bacana junto ao SUS, né? Nós temos 2 projetos aprovados para ser aplicado ao SUS, 2 PP-SUS, que incluem também esse projeto do melanoma, e um segundo específico para colo uterino, que é um outro câncer que é muito pertinente hoje em dia, né? Se tratado a tempo, é dito como cura, né? Mas infelizmente tem uma letalidade muito alta por falta de estruturação, por não conseguir levar de maneira democrática, mais uma vez, né, a saúde para todos, aí, independente da classe social, independente de tudo isso. Então, esses modelos acabam tornando esse processo mais ágil, porque, utilizando imagens, eu acabo pulando essa etapa de levar para um laboratório, né, de levar para toda essa outra etapa que muitas vezes é custosa, né, então ela tem um custo monetário e um custo de tempo também. Então, muitas vezes, se a gente conseguisse disponibilizar uma ferramenta para o médico já ter um pré-diagnóstico na própria clínica, ou seja, ali no próprio atendimento, não precisaria desse paciente retornar daí algum tempo, né, o que acaba agravando. Muitas vezes o paciente não retorna, em caso de 6 meses a 1 ano, essa lesão pode se tornar já maligna e a partir daí tem todo aquele outro tratamento extremamente custoso para o sistema de saúde, né, quimioterapia, radioterapia, e tudo isso, até a próprio conforto do paciente, poderia ser evitado com alguma interferência de maneira adiantada, né? Então, esse modelo que foi sugerido, né, foi proposto nessa problemática do melanoma, já nos diz indícios, por exemplo, de amostras antes dela se tornar câncer, ou seja, naquele parte não malignizada ainda, a nossa IA já consegue muitas vezes nos dar resultados que às vezes até mesmo foge aos olhos médicos, né? Quando está sendo visto numa inspeção visual, como havia dito, né? Que é o padrão que alguns médicos ou algumas técnicas utilizam, muitas vezes o médico pediria para essa paciente retornar daí 6 meses, né? E muitas vezes já tem algumas imagens, a gente ainda tem que validar isso, né? Como se diz, uma pesquisa em andamento, que já nos dá indício que aquilo está como se diz, o processo metabólico daquele tecido já está alterado, né? Já está agindo um pouco como um tecido tumoral. Então, essa ferramenta que está sendo proposta já está sendo testada em outros tumores, né? Em outras lesões, junto ao Hospital das Clínicas da UFG, junto com o projeto junto com a UEG também, né? E nesses 2 projetos já aprovados, cuja o objetivo fim é justamente aplicar isso ao SUS, né? Levar isso de maneira simples para a sociedade, né? Para
para ser disseminado de uma maneira menos custosa e que consiga realmente contribuir para a saúde pública, né? Que essa é a nossa preocupação. E a gente conversando tudo isso, não dá nem para falar que é uma questão de futuro, né? Que a inteligência artificial futura ela já está acontecendo, é o presente mesmo. A gente fez algumas entrevistas ao longo desse ano, muitas sobre a pandemia. Tem pesquisas na UFG que usam inteligência artificial para desenvolver novos fármacos, estão buscando aí para combater a Covid-19. Professor Daniel, na pandemia também vem tendo, né, um papel importante a inteligência artificial. Sem sombra de dúvidas. Nós temos aqui no estado de Goiás, inclusive, uma startup que tem atuado também no combate à Covid, né? Também tem uma certa relação com o nosso grupo de trabalho, nosso grupo de pesquisa, e ela atua exatamente em facilitar a triagem, né? Teve um projeto que ocorreu dessa startup específica no estado de São Paulo, que ela conseguiu, em pouco mais de 30 dias, reduzir em 60% as filas de atendimento, só usando a inteligência artificial para ajudar no processo de triagem. Então, ou seja, como ali no início sabia-se pouco, né, todo mundo com qualquer sintoma corria logo para uma fila e ampliava, então, a chance de contágio. Às vezes ele tinha uma gripe ou um outro sintoma, uma outra doença, ou talvez até um sintoma, um mal-estar simples, mas já corria para o hospital com medo de ser Covid. E nesse processo ele poderia até contrair. Então, a inteligência artificial ajuda até nisso, né, em evitar aglomeração, em tranquilizar o paciente, porque é possível você utilizar a IA exatamente para auxiliar também nesse processo de padronização e de orientação com relação a algumas doenças, a facilitar no processo de triagem, enfim. A utilização da IA é muito ampla, né? A IA, a gente pode tentar traduzir ela como um processo de automatização de alguma inteligência natural, né? A gente não fala nem tanto só humana, né? Mas, para ficar mais claro aqui, vamos limitar a inteligência humana. Então, a IA ela pode ser, a gente pode enxergar ela dessa forma, né? Por isso que o Arlindo colocou bem ali a questão de ser específico. Ela não é algo genérico, tá? Ela é treinada para um propósito específico. Você pode utilizar a IA para muitos cenários, muitos contextos, mas cada uma é treinada para um propósito específico, tá? Então, não essa ideia de que tem um IA que faz tudo, que é quase que mágica, isso é lenda, tá bom? Então, existe da mesma maneira que é difícil você ensinar uma criança, né, em todo o processo de escolarização, a IA passa por processos semelhantes. Então, você ensina com exemplos, né, corrige quando erra, então é muito parecido. A gente gosta de usar essa analogia para popularizar o entendimento de como que se treina uma IA. Okay, claro? Bom, agradeço muito a presença do professor Arlindo, do professor Daniel também, muito obrigada, acho que todos aprendemos muito aqui com essa conversa, agradeço também a Josiane pela interpretação de Libras, agradeço você pela audiência, por ter nos acompanhado, continue acompanhando aí, Mundo FG é de segunda a sexta, sempre 4 da tarde, tá bom? Até a próxima. Até logo, gente.